Aleluia. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. É uma graça maravilhosa estar com você aqui hoje, querido, poder compartilhar algo da parte do Senhor. Algo que o Senhor trouxe ao meu coração alguns dias atrás. Enquanto você vai abrindo, se você já abriu, deixa aí marcadinho, porque a gente já vai para o texto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui quer crescer na vida? Tem muita gente que fica acanhado com essa pergunta, como se ela fosse quase que uma coisa errada, crescer na vida. Querido, eu quero dizer crescer na vida é crescer em todos os âmbitos. Financeiro, espiritual, emocional, familiar, né? Crescer em todos os níveis, em todas as esferas da sua vida. Quem aqui quer crescer na vida? Amém, querido. Glória a Deus. Então deixa eu te dar uma notícia que aparentemente, em primeiro momento, pode até parecer uma notícia ruim, mas não é. Nós vamos entender isso ao longo dessa reflexão hoje. Quem quer crescer na vida precisa aprender a lidar com problemas. Você pode repetir isso para o irmão que está do seu lado? Diga assim: se você quer crescer na vida, você tem que se preparar para lidar com problema, para lidar com dores, para lidar com decepções. Amém? Querido, tem muita gente que quer crescer na vida, mas quando encontra os obstáculos que são naturais de todo crescimento, ele aborta esse crescimento. Porque desde já nós precisamos entender uma coisa: existe um ciclo natural de crescimento, que não diz respeito apenas à vida espiritual, à vida financeira, mas também à nossa própria evolução natural, o nosso corpo físico. Existe um ciclo natural que basicamente ele começa assim: você cresce, e à medida que você cresce, um problema é gerado, uma dor, um sofrimento, um obstáculo, e essa dor, ela vai gerar também a necessidade, o desconforto dessa dor, desse obstáculo, desse problema que você está passando, vai gerar uma atitude sua para solucionar aquela dor. E uma vez que você se mexe, uma vez que você se move para solucionar aquela dor, você cresce também. Só que agora você cresce com maturidade por ter passado por aquela circunstância, por aquele problema, por aquela dor. E agora você cresce, mas não apenas cresce, mas cresce de forma madura. E aí os problemas, à medida que a gente cresce, chega aí, querido. À medida que a gente cresce e vai enfrentando os problemas, a nossa tendência é diminuir as dores. Tá? A tendência é que, crescendo com maturidade, nós vamos diminuindo as dores e os sofrimentos do processo, como Márcia disse aqui, logo no começo do culto. Nós vamos diminuindo e vamos crescendo com mais maturidade. A tendência é essa, querido. O grande problema, e é isso que eu quero refletir com você nessa noite, que nós vamos encontrar um grande exemplo disso nas Escrituras, é quando, ao encontrarmos com as dificuldades do processo de evolução, de crescimento, seja no âmbito que for, seja na esfera que for, familiar, financeira, espiritual, emocional, a gente aborta esse crescimento justamente não saber lidar com os problemas, não encará-los como de fato o que eles são, ou precisam ser nas nossas vidas. Combustível. Problema é combustível
para te mover, para me mover, para que nós venhamos a buscar mais crescimento. É uma tendência humana, talvez já do homem caído, né, desde que o homem caiu do pecado, o comodismo, o se acomodar. E geralmente quando nós chegamos a um patamar, especialmente quando nós vamos encarando alguns problemas, a nossa tendência é o quê? Não, eu vou ficar quieto aqui, numa zona confortável. Eu já cheguei a um lugar que não é aonde eu gostaria de estar, mas já me possibilita uma vida mediana, um casamento mediano, uma vida financeira mediana, uma vida espiritual mediana, uma vida emocional mediana. Então eu vou ficar por aqui, porque se eu quiser crescer, eu vou ter que lidar com alguns obstáculos, com alguns problemas, com algumas dores, e eu não quero isso na minha vida. Só que, querido, esse ciclo natural, e por que eu digo que é natural? Porque ele é observado, inclusive, na nossa vida natural, na nossa evolução natural. Nós nascemos, obviamente, pequenos, né? Bebezinhos. E o nosso corpo, ele vai crescendo, a própria ciência explica isso. E à medida que o nosso corpo cresce, ele vai causando dor. A gente, às vezes, não sente tanto a dor, ainda que, né, eu estava pesquisando um assunto, e é interessante isso, porque eu me lembro de uma fase da minha puberdade, especialmente quando eu vejo o Vitor hoje. O Vitor tem 15 anos, vai fazer 16 anos, e acontece com ele hoje o que aconteceu comigo. Mais ou menos nessa faixa etária eu estiquei, eu aumentei, eu cresci muito, né? E eu me lembro de ter muitas cãibras nessa época da minha vida, né? Eu sempre tive muitas cãibras, e não é só uma necessidade de vitamina, não. E aí eu fui entender que isso é normal, porque o corpo está crescendo, os ossos estão crescendo, é normal ter dores nas pernas, né? Por que muitas vezes a gente vai sair com uma criança, a gente anda, depende da criança, né? Mas a gente anda um determinado percurso que a gente não se cansa, mas a criança já andou ali 10, 15 metros, já começa a pedir colo, né? E a gente acha que não, é manha, está se fazendo. Não é, querido. É porque realmente o corpo ele tem as suas limitações, né? E a própria ciência diz que na evolução natural, no nosso crescimento, é normal, ao crescermos, o nosso corpo sinta dor física, né? Mas isso não é de forma alguma uma anomalia, uma doença, não. Os médicos, na verdade, dizem que nada precisa ser feito, nem remédio, é só descanso, né? É só descansar, é só uma boa noite de sono, dormindo, e isso passa, porque é normal sentir essas dores quando se está crescendo, né? Está esticando o tamanho, é normal, né? A própria ciência diz que isso é normal. Agora, sabe o que é interessante, querido? É que com o passar do tempo, ainda que a gente vá crescendo, bem que alguns não crescem muito, mas cresce, né? Começa um tampinha, vai depois, mas cresce, um pouquinho, mas cresce, até chegar na época de começar a diminuir, né? Aí vamos maracujá, vai murchar. E tem gente que já está nessa época. Eu ainda não cheguei lá, mas vou chegar. Mas, querido, é interessante que a própria ciência diz, olha, vai chegar um momento em que ainda que o seu corpo cresça, se desenvolva, os ossos vão crescendo. Dizem que o homem cresce pelo menos até os 21 anos. Né? Ele se desenvolve fisicamente até os 21 anos. E a mulher até os 18, se eu não me engano, ou é vice-versa, alguma coisa assim, eu não me lembro. Eu lembro que era 18 e 21, mas... não, eu acho que é o contrário. O homem
até os 18, 19 anos e a mulher até os 21. Alguma coisa do tipo. Mas o fato, querido, é que a própria ciência diz assim, à medida que a gente cresce e a gente vai lidando com essas dores, a gente já não tem mais a mesma perspectiva da dor. Ela não é mais tão intensa como era antes, quando nós éramos pequenos. E você já parou para perceber? Eu estou falando aqui de forma generalizada, querido. É claro que existem suas exceções. Quando você leva uma criança para tomar uma injeção, uma vacina, né? É aquele berreiro, aquela dor, né? Corta o nosso coração, né? E a gente fica com o coração apertado, que chora, berra, e aquela injeção realmente dói muito nela. Por quê? Porque aquela criança não está acostumada com dor. E à medida que a gente cresce, para a maioria das pessoas, se não aquelas que têm fobia de injeção, né, que a gente vê uns vídeos aí de cada cabra macho assim, grande, forte, musculoso, quando vai tomar injeção, pede, mãe, né? Tem uns vídeos por aí que faz até vergonha, mãe, ajuda a mãe, né? Mas tirando essa classe aí, né, que depois de estar velho fica com medo de injeção, hoje a gente vai tomar injeção, sente o quê? Uma picadinha, né? Só que a gente acha, não é não, André? Dói muito, André? Você tem fobia? André? Isso é trauma, viu? Isso é trauma. Mas de forma geral, dói a mesma coisa que doía como criança? Não. Ou pelo menos se dói, você aguenta mais, sim ou não? Né? Você faz aquele berreiro, como você fazia quando ia levar uma vacina. Você precisa tomar uma injeção hoje. Por quê? Porque à medida que a gente cresce, nós estamos acostumados com dor. E o nosso próprio corpo, ele já não assimila a dor da mesma forma. Ele, por estar acostumado com a dor, ele aguenta a pancada mais forte. Né? Especialmente se aquilo se torna rotina. Né? Por exemplo, se você pega um esportista que tem que levar vários exames, injeções, quando está no esporte, seja futebol, qualquer outro, leva muita porrada, eles têm uma capacidade de suportar dor que o próprio corpo começa a assimilar aquela dor e tratar ela como algo comum. E você vê aquele jogador ali, aquele jogador raçudo, né? Ele leva uma pancada ali, ele faz o drama, chora, até o juiz dar a falta. Depois que o juiz deu a falta, ele se levanta, arruma a meia e vai jogar como se nada tivesse acontecido. Né? Ele depois até pode reclamar da dor, mas se torna algo rotineiro. Ou seja, a nossa própria biologia, a nossa própria genética, ela foi ensinada, ela foi criada para evoluir, inclusive com os problemas, para crescer mesmo com os sofrimentos, com as dores. E nós precisamos entender, querido, que a dor, o sofrimento, ele não é apenas uma causa do crescimento, mas ele é e deve ser tratado também como uma força motivadora. Justamente por isso que nós estamos falando. Porque o tema da nossa mensagem é: crescer dói. Crescer dói, querido. Mas a dor, essa dor que é natural, ela vai se revelar em todo nível de crescimento. Um crescimento emocional, ele vai chegar e encontrar dores. Ele vai chegar e encontrar lutas na sua vida. Basta ver quando você tem qualquer nível de relação com outra pessoa. Né? Seja um casamento, seja a relação de pai para com filho, filho para com pai, seja uma amizade, seja
a irmandade, seja estar em igreja. À medida que você se relaciona, e à medida que esse relacionamento cresce, que ele evolui, a tendência é as dores começarem. A própria Bíblia não diz que com ferro a gente se afia com o irmão, como ferro se afia com ferro, a gente se afia com o irmão, a gente se molda com ele. Né? Assim também a palavra de Deus diz, querido, que a relação, ela tende, à medida que você vai, se aproximando, à medida que ela vai se desgastando ali no dia a dia de um casamento, no dia a dia da criação de um filho para com o pai, no trabalho, num colega de trabalho, de escola, numa relação, querida, entre irmãos, é natural que essa relação, essa emoção, esse sentimento, ele possa chegar em alguma medida de choque, querido, de dor, de decepção. Estou buscando aqui a palavra de ofensa. Porque você não se ofende com estranho. Você encontra alguém ali e fala bom dia, você não se ofende com ele. Você se ofende com o seu marido, você se ofende com o seu filho, você se ofende com aquele colega do seu trabalho que trabalha ali todos os dias do seu lado. Né? Por quê? Porque a relação, ela cresce, ela começa a se evoluir. E à medida que ela evolui, é natural que as desavenças aconteçam, é natural que o emocional fique abalado, certo? E o que acontece muitas vezes? Nós temos justamente a tendência de quando encontramos essas dores, esses sofrimentos, o que a gente faz? Afasta dessa pessoa, certo? Por quê? Porque causou dor, porque fui ofendido por ela, porque fui magoado por ela. Ou cria-se uma barreira, pelo menos momentânea, com aquela pessoa. Não quero conversa, não quero relacionamento, certo? E não entende que, na verdade, essa dor, que esse sofrimento, que essa relação que foi ali, foi balançada por alguma coisa, na verdade, essa dor, esse sofrimento, essa sensação, ela está ali como motivadora de uma evolução para aquele relacionamento. O que seria o ideal que nós vamos ver aqui, querido, é que aquelas duas pessoas que se ofenderam, que se magoaram, que discutiram por algum motivo, sentassem, discutissem a situação, liberassem perdão, voltassem a se amar, a se relacionar em paz, não é? E crescessem com maturidade. Porque mais para frente, ainda que elas se chocassem de novo, ou elas, ou aquelas duas pessoas com outras, elas já não teriam mais a mesma imaturidade e já não se frustrariam nem se decepcionariam mais, tanto quanto se decepcionaram. Quem está entendendo isso aqui, querido? Isso é crescimento. Se você entende e quer crescer na sua vida, em todos os níveis e áreas da sua vida, você precisa entender que você vai ter que aprender a lidar com problemas. Não tem como crescer. Escute o que eu vou te dizer. Se você não quer lidar com problemas, então se prepare para viver uma vida medíocre para sempre. Medíocre no relacionamento, medíocre financeiramente, né? Medíocre espiritualmente. Se você não quer lidar com problemas, entenda que você não vai crescer. Porque crescer dói. Diga isso comigo. Crescer dói. Se nós tratarmos a dor como realmente ela é, a dor se torna um impulso para o nosso crescimento. E esse exemplo, querido, nós encontramos na própria história da igreja. Você tem aberto aí Atos dos Apóstolos capítulo 6? Amém? Nós vamos encontrar, querido, vários exemplos nas Escrituras, tanto de homens quanto de mulheres, que nós poderíamos citar de pessoas que evoluíram muito mais, cresceram muito mais,
lidando com problemas, encarando as dificuldades em todos os âmbitos da sua vida, do que, na verdade, quando elas estavam no momento daquela maresia, daquela tranquilidade, daquela paz aparente. Veja o exemplo que nós vamos ler aqui no capítulo 6 de Atos. Diz assim, a partir do verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timão, a Parmenas, a Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Ore comigo, por favor, querido. Peça ao Senhor que te dê esse discernimento. A minha intenção é que o Espírito Santo cause na tua vida aquilo que ele causou na minha. Um despertamento para entender, querido, os processos naturais dessa vida. E lidar com eles é extremamente necessário, especialmente nesses dias. No que diz respeito a dores, a decepções, a frustrações. Lidar com isso para continuarmos a crescer. Amém? Meu Pai querido, eu te entrego mais uma vez, ó Deus, a direção dessa mensagem, porque eu creio que há no teu coração, ó Deus, já há algum tempo interesse, ó Deus, de trazer não apenas essa informação, mas trazer esse despertamento sobre a tua igreja. Eu oro, Senhor, para que o Senhor me capacite, me ilumine, possa fazer da minha vida um instrumento sobre o teu povo. Eu oro, Senhor, para que independente do estado emocional, do tamanho da fé, ou, ó Deus, daquilo que esteja acontecendo nas nossas vidas, o Senhor venha, Senhor, falar com cada um de nós de forma personalizada, que a mesma palavra venha a ser aplicada de múltiplas formas, conforme a tua sabedoria, conforme o teu conhecimento e graça, Senhor. Pai, eu sempre oro e te peço para que o Senhor cative o nosso coração, cative o coração dos teus filhos, o meu, Senhor, e de forma, ó Deus, que a tua palavra nos transforme nessa noite, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém. Que eu não posso dizer uma teoria, é um ciclo natural, eu acho que é a expressão certa, mais correta que nós poderíamos chamar nessa noite, é essa, ciclo natural, que toda pessoa que quer crescer, eu comecei te perguntando, quem quer crescer na vida? E você, muitas vezes, de forma empolgada, disse, eu lá! Aí, quando eu te dei a informação de que crescer dói, você já, né, deu aquela ré, já foi no freio e chiou, né? E aí a coisa já não é mais tão brilhosa, já não é tão linda, nem tão gloriosa, fica tranquilo. Porque ainda que a gente precise entender que passe por esse processo, ele é finito, quer dizer que ele tem começo e tem fim, amém? Mas o crescimento, ele vai conosco até a eternidade. A evolução, a maturidade, ela vai se refletir conosco até a eternidade, querido, amém? Vale ressaltar aqui também que nós não estamos necessariamente dependentes do tempo para evoluir e amadurecer, né? Nós temos vários exemplos de pessoas que já nos seus cabelos brancos têm um comportamento, uma vida emocional infantil, imatura. Como também nós encontramos jovens, né, com pouco tempo de vida, mas já de uma maturidade emocional, de uma fortaleza
espiritual muito grande. Tá? Então o que nós estamos falando aqui é de relacionamento com Deus, com sua palavra, com seu Espírito, e não quantos anos você tem, certo? Então, todo esse despertamento, esse lidar com as dores, ele passa por qualquer faixa etária. Se você é uma jovem, se você é um jovem, se você já é um ancião, certo? O evoluir, o crescer, é para todos nós, amém, querido? Amém? Entendidos disso aqui, deixa eu te contextualizar, contexto que nós acabamos de ler. Lá em Atos, no capítulo 2, se você ler em casa, você vai ver que houve um derramar do Espírito Santo sobre um grupo de irmãos que estavam reunidos numa sala. E o Espírito Santo desceu ali, batizou eles falaram em línguas, foi aquele rebuliço, aquela coisa gloriosa, linda, maravilhosa. E ali foram questionar Pedro e perguntar a Pedro, perguntaram aos discípulos o que era aquilo, e Pedro ele toma a frente e começa justamente a dizer, olha, o que vocês estão assistindo aqui, o que vocês estão vendo aqui, é aquilo que foi profetizado por Joel, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus batizaria os homens, e eles falariam, e eles teriam visões, e é isso que vocês estão vendo. E eles começam a anunciar Jesus, aquele que morreu, aquele que havia ressuscitado, né, que vivia. E ali naquele discurso de Pedro, pós o batismo no Espírito Santo de Pentecostes, 3.000 almas se convertem. E ali a igreja começa a crescer, Pedro certa vez vai com João até o templo. Ali tem um homem de 40 anos, e desde que nasceu ele está ali, sem andar, um coxo, um aleijado de 40 anos de idade, preso ali pedindo esmola. E eles chegam, obviamente, como sempre, Pedro e João entrando, ele diz, olha, você pode me ajudar, me dar alguma esmola? E Pedro diz, olha, dinheiro eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele homem levanta. Aquele homem, querido, passou grande parte da sua vida sentado naquela porta. Mas quando aquele homem anda e entra para o templo, e as pessoas veem ele andando, imediatamente elas começam a te perguntar, olha, o que aconteceu? O que aconteceu? E ele diz, olha, Pedro, João, oraram, eu levantei, eu estou aqui, foi todo aquele rebuliço. Os fariseus, os religiosos daquela época, obviamente que ficaram com inveja, né? Trouxeram Pedro e João e os discípulos para o interrogatório, começaram a questionar eles, houve toda uma perseguição. Veja o ciclo do problema. Lembra, a igreja cresceu, 3.000 almas. O que aconteceu? Veio perseguição, problema, dor, veio o ciclo, certo? Nesse momento, eles dizem para Pedro e para João, olha, vocês parem de pregar Jesus. Parem de pregar Jesus, que a gente não quer que vocês preguem mais Jesus aqui. Pedro vem e diz, importa mais eu obedecer ao Senhor do que a vocês, ele continua pregando. Nesse segundo discurso de Pedro, 5.000 almas se convertem, aceitam a Jesus. Agora nós temos os 120 que estavam lá no cenáculo e foram batizados com o Espírito Santo, certo? Agora nós temos 3.120, agora nós temos mais 5.000, nós temos mais de 8.000 almas convertidas, e uma perseguição inicia. Cresce, vem perseguição, dor, sofrimento, vem batalha. Cresce mais um pouco, vem perseguição, dor, sofrimento, vem batalha. Né? E Pedro entendendo, e os discípulos entendendo, não, nós não vamos parar, que a dor nos motive. Chegou a eles serem espancados confrontados a não mais falarem a respeito de Jesus, e mesmo assim eles diziam, nos é uma alegria ser confrontado, perseguido, nós vamos continuar falando, porque nós vamos anunciar Jesus. Vinha crescimento, vinha dor, vinha crescimento, vinha dor, e eles não paravam. Cada dor, cada perseguição, cada vez que eles eram confrontados, ameaçados, eu estava procurando essa palavra, cada vez que eles eram ameaçados, eles continuavam fazendo aquilo que Deus tinha chamado eles, levantado eles para fazer. E a igreja sempre crescendo, e a Bíblia diz que todos os dias pessoas eram acrescentadas. Agora, querido, aquela perseguição faz com que as pessoas, elas se juntem, e elas passem a viver de forma cotidiana, repartindo tudo. Agora elas repartiam tudo, elas vendiam tudo que tinham,
traziam para os apóstolos, para que eles dividissem de forma equilibrada segundo cada família. A Bíblia diz que já não tinha mais ninguém que tinha necessidade. Mas, querido, para pensar comigo. Agora são mais de 8.000 pessoas vivendo juntas, na sua grande maioria, vivendo em sítios, fazendas, em propriedades, vivendo juntas. É óbvio que aquilo ia dar ruim. É claro que aquele monte de gente dividindo tudo, mais cedo ou mais tarde ia dar o quê? Problema. E não foi outra. No capítulo 6 que nós vemos já, aqui que nós acabamos de ler, ele já começa dizendo justamente isso. Ele diz aqui, querido, presta atenção no verso 1. Ele diz, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, ou seja, cresceu, a igreja evoluiu, a igreja se desenvolveu, o que aconteceu? Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, dizendo, por que na divisão da comida as nossas viúvas recebem tão pouco? E aquilo começou a tomar uma proporção muito grande, eles foram aos apóstolos. E os apóstolos decidiram, olha, a gente não pode ficar aqui servindo mesa. O Senhor nos chamou para pregar a palavra. Então escolham entre vocês homens, que sejam cheios do Espírito Santo, tementes a Deus, que tenham um bom testemunho, e que eles se encarreguem dessa tarefa, de distribuir de forma mais organizada isso, porque a gente não tem. O que é isso, querido? Maturidade. Veja que os discípulos não chegaram, quando eles têm ali mais de 8.000 pessoas para alimentar, para distribuir alimento, dinheiro para pagar as contas, para comprar roupa, para alimentar os animais de forma igual, ainda que houvesse uma voluntariedade, um desejo do coração das pessoas de ajudar, havia atrito. Havia problema. Querido, nós estamos vendo, entenda, nós estamos vendo um retrato de uma igreja que estava cheia do Espírito Santo. Uma igreja que via almas se convertendo, uma igreja que via vidas sendo curadas, uma igreja que viam pessoas onde a sombra de Pedro passava, as pessoas eram curadas. Era uma igreja extremamente avivada, vivendo milagre atrás de milagre. Mas isso impediu os problemas? Não. Isso impediu os choques do relacionamento? Os atritos de relacionamento? Não. Aí já começou o grego a falar bem assim, vocês estão tratando as nossas viúvas mal, porque a gente é grego? E porque vocês são hebreus, já que a gente é estrangeiro, vocês são hebreus? Entende? Começou aquela divisão, né? É como se alguém estivesse dizendo assim, porque nós somos brasileiros, vocês que são americanos não distribuem o alimento do mesmo jeito? Qual é o problema de vocês com os brasileiros? Está entendendo, querido? Era mais ou menos uma discussão assim, mas a murmuração veio. Aí Pedro e os apóstolos, que poderiam já estar extremamente estressados, atarefados, né, e pressionados com aquilo tudo, eles poderiam ter dito o quê? Chega! Isso não vai dar certo nunca! Porque a gente vê, o povo vê milagre, o povo vê bênção, o povo vê cura, o povo vê gente sendo curado, aleijado de 40 anos ali, a vida toda sentado na beira de um templo pedindo esmola, o cara levanta, sai andando, está andando aí, olha o milagre, olha a prova de Deus, e as pessoas ainda estão reclamando de comida. Os apóstolos poderiam ter dito, não, chega, vai cada um para a sua casa, não quero mais essa dor de cabeça, não quero mais esse problema para a minha cabeça. Foi isso que eles fizeram? Eles correram do problema? Não, querido. Eles arrumaram uma solução sábia, inteligente. Eles eram homens que consultavam as Escrituras, e a Bíblia havia ensinado Moisés a fazer a mesma coisa. A Bíblia disse lá atrás que quando Moisés cuidava do povo, o sogro dele veio e disse assim, olha Moisés, você não vai conseguir cuidar desse povo sozinho, divida o trabalho. Escale pessoas. Eles eram homens tementes a Deus, eram homens que consultavam a palavra, que tinham conhecimento da palavra. O que eles fizeram? Vamos fazer aquilo que Moisés fez. Divida aí. E olha que coisa mais linda, querido. Não só o problema foi selecionado,
como o problema foi a força motivadora que impulsionou um certo cidadão chamado Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão, não sei se você conhece, só resumindo a história para você, Estevão morreu apedrejado, olhando para o céu e vendo Jesus no céu, enquanto ele era apedrejado. Um homem que morreu ali sem negar sua fé. Um homem que morreu temente a Deus, foi um grande servo, um grande diácono do Senhor. Mas quando Estevão foi escolhido? Por que Estevão foi escolhido? Por que Estevão foi achado? Como ele foi levantado? No meio dos problemas. Porque sim, as dores também trazem coisas boas, trazem crescimento. É nas dificuldades que muitas vezes pessoas que estavam ali, escondidas aos nossos olhos, escondidas aos olhos da liderança de uma igreja, escondidas muitas vezes aos olhos de uma família, de um empresário, de um dono de uma empresa, é justamente na dificuldade que essa pessoa aparece. E Deus traz à tona alguém para usar em nome dele. Amém? E a mesma coisa acontece conosco, porque é justamente na hora difícil, na hora você cresce, e quando você cresce os problemas geralmente costumam vir, né? Vem as cobranças, vem o aumento da responsabilidade, vem uma série de pressões emocionais, querido. E é justamente nessa hora que você nem sabia que tinha a força que tinha, mas de repente ela emerge de você. E Deus vai te fortalecendo de uma forma que nem você sabia que tinha aquela força. Você achava que o seu limite era mas de repente Deus começa a te encarregar, te encher de uma força. E agora você se vê alguém muito mais forte do que você imaginava que era. Mas quem revelou aquela força? A dor. E essa dor te faz crescer. Essa dor te faz evoluir, querido. E isso, amado, é o que nós estamos vendo aqui. Veja no verso 1, diz: crescendo o número dos discípulos, houve murmuração. É o ciclo natural. A tendência humana era pensar o quê? Se está crescendo, a igreja está crescendo, não vai ter mais problema. A igreja, quando cresce, não tem mais problema. Aí que você se engana, querido. Basta você conversar com um pastor de uma grande igreja. A gente vai ver cada coisa. A gente vai ouvir cada coisa. Porque é um ciclo natural. Entenda uma coisa. Você quer ver essa igreja crescer? Misericórdia, irmão. Teve 3 irmãos que responderam. Você quer ver essa igreja crescer, sim ou não? Amém. Então se prepare para lidar com o problema. Desde quando a gente começou, a gente cresceu. Tem um monte de rostinho aqui que chegou no meio do caminho. E à medida que a gente cresceu, problemas vieram, sim ou não? Sim. E a gente teve que lidar com eles. E se a gente quiser continuar crescendo quanto igreja, não se iluda. Os problemas vão continuar vindo. Não tem como continuar crescendo, e eis o X aqui de toda a mensagem. Não tem como continuar crescendo em nada na sua vida, se você não estiver preparado para lidar com isso, com problema, com dores, com decepções, com frustrações. Se você não quer lidar com isso, então fique onde você está. Fique como você está. Aonde isso vai te levar? Não sei, provavelmente em lugar nenhum, em nada. E você vai chegar um momento na sua vida onde você vai dizer: eu devia ter arriscado mais, eu devia ter amado mais, eu devia ter me dado mais, eu não sou tão precioso assim, que não posso ser contrariado, que não posso passar por certas dores, porque eu teria chegado muito mais longe. Mas veja, justamente no verso 3, a Bíblia diz que os discípulos não desistem.
No verso 3, eles têm a ideia, escolhei, pois, irmãos dentre vós. O que eles disseram? Vamos parar? Chega, já está bom. 8.000 pessoas. 8.000 pessoas em poucos dias, tá bom. Oxi, tá bom, gente, oi. Né? Igreja grande demais para a gente cuidar, tá bom. Foi isso que eles disseram? Não. Vamos levantar mais líderes. Vamos levantar mais gente para cuidar desse povo. O que é isso, querido? A parte da solução, a atitude que busca solução. A igreja cresce, o problema vem. Vem uma atitude para solucionar o problema. O problema é solucionado. Ao problema ser solucionado, a igreja continua crescendo. A gente continua crescendo. Sua empresa continua crescendo. Sua família continua evoluindo, ficando mais forte. Sua fé vai ficando mais forte. À medida que você vai buscando, à medida que você não aborta o crescimento, porque não quer lidar com problemas, você cresce. Quando você cresce, você fica mais forte. Por que hoje você aguenta uma injeção? Por que hoje você aguenta um corte? E quando você era criança, aquilo te parava, te fazia chorar, te fazia correr para o colo da sua mãe. Hoje você vai ali, passa uma aguinha e continua trabalhando. E continua fazendo o que precisa ser feito. Por quê, querido? Porque a tua dor te trouxe fortaleza, a tua dor te fez mais forte. Quando você decide enfrentá-la. Agora, quando você tem uma dor, está enfermo, e alguém diz assim para você, volta a tomar injeção. Você diz, de jeito nenhum, injeção não tomo. Você continua doente, buscando uma solução. Quando um problema sério bater na sua porta, que a injeção não for mais uma opção, mas a única solução, você morre. Por quê? Porque não está acostumado com injeção. Porque não está acostumado com dor. Você morre. Ou você vai ter que enfrentar de uma vez por todas aquele obstáculo, aquela luta. Quem está entendendo isso aqui, querido? Amém. Aí chega no verso 7, a palavra de Deus diz assim, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos. Olha isso daqui, querido. O verso 1 começa dizendo, a igreja crescia, veio o problema. Os discípulos cuidaram do problema. O que a igreja continuou fazendo? Crescendo. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Ou seja, o crescimento gerou o problema gerou um desconforto, o desconforto gerou uma atitude, e a atitude gerou mais crescimento. E tem que ser assim na nossa vida, querido. Olha, eu amo uma palavra que está aqui no Salmo 119. Abra aí sua Bíblia, Salmo 119. Eu já li a Bíblia toda várias vezes, mas eu passei por esse versículo muitas vezes sem dar atenção devida a ele. Mas o ano passado, eu lendo a Bíblia, li esse texto e o texto falou muito comigo. E eu guardei ele, Salmo 119, número 71, verso 71. Amém? Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Querido, esse versículo me confrontou. Eu nunca disse isso para Deus. Nunca disse isso para Deus, ou nunca tinha dito, até o momento que eu li esse versículo. Eu não sei se algum dia você já disse isso para Deus. Já agradeceu a Deus. Deus, muito obrigado pelos problemas. Você já fez esse tipo de oração? Obrigado pelos problemas. Geralmente a gente ainda tem condições de fazer isso depois que o problema já está solucionado. Que a gente viu onde Deus nos levou. Que a gente viu a evolução, o quanto aquele problema foi bom. Tá? Mas no problema, na hora da angústia, na hora da aflição, você já fez essa oração? Pois eu não. E quando eu li esse texto, imediatamente o Espírito Santo falou comigo, ó, você não é assim.
E o salmista está dizendo, foi-me bom ter sido afligido. Ele reconhece que a sua aflição gerou nele a necessidade de buscar a Deus. Ele disse, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, eu passei pelas dores, eu passo pelas aflições, e eu reconheço que isso é bom. Por que é bom? Porque isso me impulsionou a te conhecer mais. Isso me impulsionou a buscar a tua palavra. O salmista aqui deixa claro, querido, ele tem entendido que as dores que ele passou, não foi a exortação do Senhor, não foi o conselho do Senhor, muito menos o conselho de um pastor, foi a dor. Foi a dor que fez isso. E querido, bem verdade, quando nós olhamos para a própria Bíblia, para a própria Escritura, que a grande maioria dos grandes homens de Deus geraram louvor, glória e honra para Deus, muito mais nos seus dias de aflição do que nos dias de bonança e vitória. Se você pega Abraão, se você pega José, se você pega Davi, esses homens glorificaram muito mais a Deus na sua fortaleza, na sua capacidade, no seu poder de socorrer, de sustentar no vale da sombra e da morte, nas aflições, nas lutas. A gente sabe que a gente não gosta de passar por elas. Mas talvez a gente não tenha gostado de passar pelas lutas porque a gente não tem olhado pela ótica certa. De que elas não são e precisam ser combustível. Porque elas são permissões de Deus para a nossa vida. Para que a gente não pare de crescer. Porque a nossa tendência é chegar num patamar e estacionar. Somos assim, querido. Verdade seja dita. A gente namora, fica naquela ânsia para casar, noivar, aí casa. Aí quando casa, abaixa a guarda. Já não cuida mais da esposa, já não é mais romântico, já não lembra mais das datas de casamento, noivado, já não tem mais aquele cuidado, e vice-versa. A mulher que não deixava você ver ela sem uma maquiagem, seu cabelo arrumado, anda agora, né, Rinaldo? Com uma touca na cabeça, com a foto do Lula, ou do Bolsonaro, misericórdia para os dois. Né? De forma alguma, você está doido, a mulher vai dormir com a foto do Bolsonaro? Não. Dá não, é. Né? E do Lula muito menos. Aí, o que é isso? A gente para de crescer. Aí lá na frente o negócio começa a dar ruim. Já não tem mais a intimidade, já não tem mais o afeto, já não tem mais o carinho. Começa a dar ruim. Por quê? Estagnou. O casamento estacionou. Não evoluiu, não se manteve, não teve o esforço de enfrentar as batalhas. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa. Estar vivendo o dia a dia com uma pessoa não é a mesma coisa que namorar ela. Claro que não. As dores, as frustrações, as decepções, né? Aquele fedor do peido não é o mesmo cheirinho. Não dá mais para ter, tá ligado? O que eu estou dizendo? Né, irmão? Hein? Né? Já não tem mais aquele romantismo todo, aquele bafo de manhã, né? Já não é mais tão, sabe aquele negócio fofinho, né? Já não é mais assim. E você lidar com isso todos os dias, é o que vai fazer, é você crescer, evoluir nessa dinâmica do dia a dia, enfrentando essas dores,
suas frustrações, suas decepções, né? A mulher, querido, você que vai casar, você que está namorando, sabe esse cabelo esticado dela? Não é assim. Não é assim. Tá? Mas graças a Deus isso não aplica à minha esposa. Né, amor? Eu já disse várias vezes para ela quando ela acorda, eu digo para ela, você é linda quando você acorda. Aí eu tenho que enfrentar, querido. Ainda bem que ela não fala de mim. Se ela falasse, coitado. Não é? Que é isso que acordou do meu lado? É o Shrek. Não é? A gente tem que lutar, querido, enfrentar essas dificuldades, as lutas diárias. Senão o relacionamento mina, ele vai sendo destruído, querido. E é justamente quando você enfrenta. Entenda, enfrentar, eu estou falando no caso do casamento, de diálogo, né? De esforço, para manter algum tipo de romantismo, de carinho, né? De atenção, certo? E a gente sempre crescer nisso, aprendendo com os erros, evoluindo em toda a dinâmica do relacionamento, querido. É isso que fortalece. Querido, quando eu casei eu deveria ter uns 90, hoje eu tenho 150. Eu pergunto para ela, você casaria hoje comigo? Ela, com certeza. Se isso não é resultado, eu não sei o que é, meu irmão. Você está entendendo? Eu era um filé. Hoje eu estou só a gordura do filé. Mas você casaria comigo? Ela, com certeza. Ah? Eu pergunto assim, você me daria mole hoje? Ela, certeza. Eu falei, olha, vamos lá. Dá licença. Né? Brincadeira à parte, eu sei, querido, que foi lá nas dores. Meu pai disse para mim assim, quando eu fui casar, ele falava bem assim para mim, você está muito novo. E eu dizia, não, eu sei. Eu sei como ser marido, eu sabia de tudo. Casei com 19 anos a gente sabe de tudo. E aí meu pai disse assim, quando você comer 1 quilo de sal junto com ela, aí vocês vão descobrir quem é quem. E foi dito e feito, querido. Né? Quando a gente passou pelas lutas, pelas dificuldades, pelas escassez, pelas guerras entre nós dois, quando a gente teve que voltar, pedir perdão, liberar perdão, reconhecer erro, quando a gente teve que lutar e tem que lutar todos os dias para manter um mínimo de amor, de fidelidade, de carinho, de reciprocidade, de diálogo, especialmente porque a gente passa muito tempo juntos, trabalha juntos, tudo junto, então, hoje, ela consegue dizer isso para mim, eu consigo falar isso para ela, de que com certeza eu casaria com a mulher que eu conheço hoje, e ela casaria com o homem que ela conhece hoje, porque hoje o nosso casamento está fortalecido. As dores nos fortaleceram. As noites de choro, de decepção, brigados, as lutas, e nós não desistimos. Houve um momento na nossa vida que a gente falou bem assim, olha, divórcio não é opção. E a gente levantou essa bandeira lá em casa. Não interessa quantos dias a gente vai ter que conversar, quantas discussões vão ter que ter, quanto perdão vai ter que liberar, mas divórcio não é opção. Eu disse para mim mesmo que, ao contrário de todos os membros da minha família, eu ia casar e ia viver o resto da minha vida com uma mulher só. Só se Jesus levar antes, aí a gente vê a possibilidade de outro. Mas ou vai que eu falo para ela assim, se eu for antes, pelo menos casa com um rico. Né? Mas brincadeira à parte, querido. Eu quero que você entenda, são essas dores, esse lidar com os problemas que geram a busca e o amadurecimento, e não tem como crescer sem dor.
não tem como crescer no casamento, não tem como crescer no negócio. Sabe, querido, nós sabemos muito bem disso. Hoje temos a nossa pequena empresa, trabalhamos de 5 da manhã até meia-noite praticamente todos os dias, cuidando de 3 filhos, cuidando de casa, cuidando de igreja, fazendo tudo, todos os dias. Mas a gente decidiu, por quê, querido? Porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, a colheita chega, a bênção chega, mas não tem crescimento sem isso. Começamos pequenininho, hoje já estamos maiores, a tendência é crescer cada vez mais. Começamos com essa igreja aqui, querido, com 20 e poucas pessoas, já tivemos aqui, dentro dessa igreja, mais de 200, por incrível que pareça. A pandemia veio, dizimou muita gente, devagarzinho os bancos vão enchendo, porque a gente só não pode desistir, a gente só não pode parar, a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que continuar evoluindo, a gente não pode parar, querido, seja em qualquer âmbito, emocional. Eu me lembro, há poucos anos atrás, que eu lidava com as minhas emoções de uma forma. Hoje tenho muito mais paciência, procuro ser muito mais longânimo, tenho muito para melhorar, mas já não sou mais o que eu era. Estou sempre lidando com as minhas emoções, estou sempre lidando com o meu temperamento, justamente para não aceitar. Tem gente que bate o pé no chão, eu nasci assim, vou morrer assim, então vá para o inferno assim. Porque provavelmente esse temperamento pecaminoso seu, explosivo seu, rancoroso seu, vai te levar para o inferno. Porque você não sabe guardar, você não sabe liberar perdão, você só sabe ser rancoroso, você só sabe ser da forma que você é, explosivo, você só sabe ser assim, você nasceu assim. Você bate o pé e você não evolui. Encare sua personalidade, olhe para o espelho e diga, você vai mudar. Quem está entendendo isso aqui hoje, querido? Amém. As dores causadas pelo sofrimento, elas muitas vezes nos geram medo, nos geram frustrações, nos geram decepções, querido. E o grande problema disso é quando essas decepções, por um relacionamento ferido, as frustrações por aquilo que nós queríamos que fosse, que desse certo e não deram, geram em nós um trauma, e esse trauma nos freie. Esse trauma nos faça parar e começar a levar uma vida medíocre, uma vida rasa, especialmente no que diz respeito a relacionamento. Porque, querido, não tem como essa igreja continuar crescendo e ganhando almas sem relacionamento. Então entenda uma coisa, nós já enfrentamos muitos problemas de relacionamento, mas nós não podemos ter medo de continuar nos relacionando, nós não podemos ter medo. Eu já cometi o erro, ou aprendi, digamos assim, eu já coloquei pessoas para tomar conta de ministério, já coloquei pessoas para cuidar de áreas importantes aqui da igreja, que me decepcionaram, que me frustraram. Aí por causa disso eu vou deixar de confiar, vou colocar, não confio em ninguém, vou tomar conta de tudo? Não posso fazer isso, porque a única forma dessa igreja continuar crescendo, é delegando, é dizendo, fulano, vai fazer, ciclano, vem fazer, Benjamin, Keolinha, vem ser pastor. Ah, mas o outro me decepcionou, então eu não vou ter mais relacionamento com as pessoas, não vou confiar nas pessoas. Não, querido, entenda uma coisa. Entenda isso. Eu entendi isso há algum tempo atrás, isso mudou minha vida. Maturidade, a verdadeira maturidade, é você ser capaz de amar e de agir com pessoas sem esperar nada em troca delas. Simplesmente fazendo por aquilo que você é e não por aquilo que elas podem dar para você. Por que Deus é amor? Por que Deus é amor? Porque não importa o quanto alguém erre contra Ele,
ele só pode amar aquela pessoa. Ele não pode odiá-la. Ele só pode amar aquela pessoa. Não importa o quanto ela errou. Por quê? Porque isso é o que ele é. Isso é o que ele decidiu ser. Você está entendendo? Ele não te ama, ele nunca te amou esperando nada de você. Ele não te amou esperando que você desse em troca alguma coisa. Não. Ele te amou, ele vai te chamar, ele amou o mundo, porque isso é o que ele é. Esse é o ser de Deus, ele é amor, então ele vai ser sempre amor. E ele vai sempre agir com amor. Como eu que quero ser um filho de Deus? Se Deus é amor, o filho dele tem que ser o quê? Amor. Se Deus dá segundas chances, terceiras, quartas e quintas a mim, por que eu não posso dar a outro? Está entendendo, querido? Porque isso é o que eu preciso ser. Eu tenho que ser isso. É óbvio que tudo tem um equilíbrio, eu não posso simplesmente pegar e cair de cabeça num relacionamento quando eu sei que aquela pessoa é um irresponsável. Eu tenho que lidar com ela com a medida da fé e da maturidade daquela pessoa. Mas de forma alguma eu posso excluir de amar aquela pessoa, de me relacionar com ela. Porque eu tenho que ser um filho de Deus. Se Deus é amor, eu tenho que ser amor. Eu tenho que ser isso. Se elas vão devolver, presta atenção, se elas vão devolver isso, se o meu sentimento para com elas vai ser recíproco, elas vão devolver isso para mim também com amor ou não, isso não é um problema meu. Eu revelo o que eu sou e elas revelam o que elas são. Simples assim. E se me decepcionar, eu vou amar, porque isso é o que eu decidi ser. E se me frustrar, eu vou amar. E se me trair, eu vou amar, porque isso é uma decisão que eu decidi ter. Humanamente falando, eu posso chorar, eu posso sentir, eu posso ter o luto da decepção, mas em algum momento eu tenho que chegar e liberar o perdão e voltar a amar aquela pessoa. Porque isso é maturidade. Isso é maturidade, isso mudou a minha vida. Eu amo as pessoas, eu confio aquilo que Deus, obviamente debaixo da direção dela, de Deus, mas nunca espero perfeição daquela pessoa. De vez em quando, uma ou outra decepciona, frustra, né? Aparecem as ofensas, e muita gente se escandaliza. Pastor, você viu isso, pastor, que fulano fez, aquilo que fulano falou? Falei, cada um revela o que tem no coração. Se eu fiz por amor, se eu fiz com zelo, com desejo de levar aquela pessoa a desenvolver um relacionamento com aquela pessoa e fui traído, cada um revela o que tem no coração. Agora nós temos vivido um tempo, querido, de pessoas traumatizadas com relacionamento. Extremamente, isso é muito sério, as pessoas estão traumatizadas com relacionamento. Estou acabando já, querido. As pessoas não querem casar mais. As pessoas não querem mais relacionamento estreito, sabe, intimidade, não querem confiar. Eu fico orando, Deus, como é que vai ser que a gente vai fazer aquilo que Tiago mandou, confessar os pecados uns para os outros? Às vezes eu coloco aqui na terça-feira, vai orar com teu irmão, cada um fale o que precisa de oração. Aí o irmão, por não confiar no outro, fala assim, ora pela minha família. Quando é que a gente vai chegar e falar assim, meu irmão, eu estou passando por isso, estou com essa dificuldade, ora por mim. A gente não fala. Porque a gente tem trauma, porque alguém nos machucou,
E a gente não quer abrir o coração. A gente não quer dizer, olha, eu estou sofrendo com esse e esse problema. Ore por mim. Você está entendendo, querido? Quando é que a gente vai chegar nesse nível? É sempre uma barreira, uma limitação, sabe? A gente não cresce, a gente não evolui, não existe mais, ninguém suporta mais ninguém. Não existe suporte. Errou comigo? Acabou. Acabou. Procure o seu canto, eu procuro o meu. Viva a sua vida, eu vivo a minha. Como é que a gente vai aprender a se suportar assim? Se eu te machuquei, você procura outra igreja. Você não senta comigo. A gente não discute. A gente não vê os pontos. As pessoas não me dão nem a oportunidade de pedir perdão. Elas saem da igreja. E vice-versa. Porque quando eu tenho um problema com ovelha, alguma coisa assim, eu vou nessa pessoa, ligo, falo, converso com ela. E digo, ó, assim, assim, assado, vamos sentar, vamos resolver. De forma alguma que eu vou chegar para a pessoa e dizer bem assim, ela pode ter escandalizado o evangelho do jeito que for, querido. Escandalizado o evangelho. Uma vez me perguntaram se uma certa jovem que havia escandalizado o evangelho aqui na cidade era da minha igreja. Eu falei, é sim. É da minha igreja, é minha ovelha. Eu compro a briga. É minha ovelha, eu compro a briga. Pode ter escandalizado do jeito que for. É da minha igreja, é da minha igreja. Como quem diz assim, lá vocês são assim, pensa o que você quiser. O importante é que ela continue na palavra. É que ela continue no evangelho. Eu vou andar uma légua, vou andar duas, nós vamos quebrar o pau junto, mas divórcio não é opção. Vou quebrar o pau com você e você vai quebrar o pau comigo. Mas ninguém reda o pé daqui. Porque aí a gente vai crescer, eu vou olhar para a sua cara, você vai olhar para a minha, eu vou liberar perdão para você, você vai liberar perdão para mim, a gente vai se amar e a gente vai crescer. Não vai correr. Ninguém corre. Fica. Vamos discutir, vamos ter DR, vamos ter reunião, vamos ter o que for preciso. Mas ninguém arreda o pé do propósito de onde Deus te levantou. É covarde quem corre. É medíocre quem corre. Quem corre não quer crescimento. Quem não quer diálogo, quem não quer sentar na mesa, quem não quer se afiar com o irmão, com o marido, com o filho. É mais fácil entregar o filho. Eu não cuido mais, eu não seguro esse menino. Vá sentar com ele. Vá ter as discussões, vá ter os diálogos, vai ter as conversas, vai buscar psicólogo, vai buscar terapia, vai buscar tratamento, mas não tem esse negócio de vai, caça o seu rumo, vai embora, eu não quero mais você. A gente é traumatizado com isso. Mas não tem como crescer sem dor. Não tem como crescer sem ofensa. Não tem como crescer sem lidar com problema. Não tem. Nem na igreja, nem no casamento, nem no seu negócio. Não tem. Mas como eu disse, o problema é finito. Isso tem começo e tem fim. Mas o fruto do crescimento, ele é eterno. Sabe por quê, querido? Porque eu vi muitos de vocês aqui nasceram, começaram a tomar lugar, entenderam o chamado, propósito no meio de problemas. Foi na escassez de instrumentistas que César levantou Lucas Scheid. Foi na escassez de muitos músicos, dos muitos líderes, que muitos jovens se levantaram aqui hoje estão liderando o ministério. São os Estevão. Está entendendo? Foi quando muita gente se acovardou, não quis encarar o problema. Sabe? Não vou para aquela igreja porque lá tem tatuado, não vou para aquela igreja porque isso tem gente que pinta o cabelo, não sei o quê. Encare o irmão, você não suporta o seu irmão aqui. Eu fico orando para Deus, eu falo para Deus assim, Deus, lá não tem, eu sei que não tem 2 céus, como é que vai ser isso?
Não tem um céu do assembleiano, não tem um céu do batista, não tem um céu do presbiteriano. Como é que o Senhor vai fazer isso? Ou vai ficar um monte de gente para trás? Porque até onde eu sei é um céu só. Eu tenho a impressão de que se muita gente visse um serafim na sua frente, ia falar que era demônio. Por quê? Porque de um lado ele tem a face de um homem, de outro ele tem de um leão, no outro ele tem uma águia e do outro ele tem um urso. Um ser com 4 faces, 6 asas, os pés são cascos de animal como se fosse de um boi. Se visse um troço daquele falando, sai demônio! E é um serafim que ministra diante do Senhor. Tem coisa mais diferente do que isso? Dá para imaginar? Aí chega um irmão pintado com cabelo de azul, eita, coisa de Satanás, eu não fico nessa igreja. Quem está me entendendo aqui? Você não suporta o cabelo do seu irmão, querido? Você não suporta o comportamento do seu irmão, como é que você vai para o céu com ele? Você pode dizer para o seu irmão assim nessa noite, o verdadeiro amor. Não crie expectativa em outras pessoas. Mas tem a missão de expressar aquilo que se é. Independente do que os outros sejam. Não interessa o que o outro é, interessa o que você é. Se você é maduro, se você tem amor, expresse isso. Se o outro vai ser recíproco ou não, o que importa? Amém, querido? Eu tinha outras coisas para tratar aqui, mas deixa eu terminar com um texto bem conhecido. Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Você já se perguntou por que haveria necessidade de Paulo usar a palavra Cristo que me fortalece, se crescer fosse algo fácil? A gente gosta de dizer isso, né? De citar esse versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se uma situação demanda força, é porque, obviamente, ela não é fácil. Se Cristo me fortalecendo me faz alcançar qualquer coisa, me faz crescer e alcançar qualquer coisa que Ele tenha para mim, significa que esse crescimento não é fácil. Então diga para a pessoa que está do seu lado assim, crescer dói. Crescer não é fácil. Mas vale a pena. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Aleluia.